Fala galera, tranquilo, beleza? Meu nome é Felipe Labrada e hoje eu vou falar sobre o jogo entre São Paulo e Bahia, qual o Bahia ganhou por 1-0 com um gol de Rossi. Com a derrota e as combinações de resultados, o São Paulo vai terminar a rodada em 14º lugar, à frente de Bahia e Santos, que são os times que estão fora da zona de rebaixamento, e na frente dos times da zona de rebaixamento, obviamente. E o São Paulo tem 7 pontos de vantagem para o primeiro time da zona, que é o Sport. Porém, o Juventude tem um jogo a menos. Na verdade, 2 a menos em relação ao Sport, mas o Sport tem um jogo a mais em relação aos outros times. Então, a Juventude pode diminuir essa vantagem do São Paulo, né? Porque o Juventude tem um jogo a menos que o São Paulo. O Juventude, se ganhar, vai para 33 pontos. Então, o Juventude poderia deixar o São Paulo apenas 4 pontos na frente do primeiro time da zona de rebaixamento. Em relação ao G6, o São Paulo está 10 pontos de diferença em relação ao Corinthians. E o São Paulo, em relação ao G9, né, que pode abrir, o São Paulo está 2 pontos atrás do Cuiabá, que é o nono colocado no momento. Primeiro vamos falar sobre a formação, a forma estrutural do São Paulo, né, que é a mesma do jogo contra o Internacional, porém há uma grande diferença entre os dois jogos. Contra o Internacional, o São Paulo joga bem, contra o Bahia não. Contra o Internacional, o São Paulo cria bastante chances de gol, as perde, mas cria. Contra o Bahia, o São Paulo não consegue construir e, consequentemente, como é um processo gradativo, o São Paulo não consegue criar e nem finalizar. Então, são jogos com a mesma formação, porém jogos bem distintos. E até pela formação do Internacional, não pela formação, mas pela marcação do Internacional, que tinha uma falha, e a do Bahia não, eu vou falar sobre isso. Bom, mas vamos lá, o Volpe é muito importante. Pega umas 3 bolas que são muito importantes. A zaga, o São Paulo vem com os 3 zagueiros, né? Acho que eu não falei a formação, mas a formação é um 3-5-2, ou podemos chamar de 3-1-4-2. Eu vou falar de novo mais pra frente, né? Vou dar uma organizada maior nessa formação. Mas então, o São Paulo vem com os 3 zagueiros, a Arboleda pela direita, o Miranda pelo meio, o Léo pela esquerda. O Miranda não conseguiu bem, cometeu um pênalti ali que o juiz acabou não dando, mas também tomou outro drible pro Gilberto, porque foi meio seco ali na jogada. O Miranda não foi bem, foi um jogo bem abaixo do que o Miranda vinha apresentando pelo São Paulo. O Léo não conseguiu ter tanto destaque, porque o São Paulo tinha muita dificuldade para construir, o Bahia estava marcando com um bloco lá em cima, marcando individualmente ali, o Léo estava sendo neutralizado nessa saída de bola, então isso dificultava bastante o jogo do Léo. No começo do segundo tempo, quando o São Paulo ganha campo e consegue passar mais tempo no campo do Bahia, o Léo começa a ir bem, mas depois o jogo já retorna ao antigo panorama, que era o Bahia tendo domínio das ações, né? Mas vamos lá, nas alas, o Orejuela inclusive muito mal, né, de novo, não vem bem, o Orejuela não consegue desempenhar um bom futebol e custou muito caro aos cofres do São Paulo, né? Mas vamos falar sobre quem entrou no lugar dele, o Shailon, que entrou no segundo tempo no lugar dele. Mas o Shailon não tem uma característica igual a do Orejuela ou de algum lateral que vá no fundo, né? Porque o Orejuela não chega tanto ao fundo. Mas é sobre isso, ele não tem a característica de um ala que chega ao fundo para jogar justamente do jeito que o São Paulo quer. Chegando ao fundo, fazendo tabelas com o meia ali, que seria o Igor Gomes no caso. E o Shailon, ele é aquele jogador que, como ele é canhoto, ele vai cortar pro meio e cruzar. Mas aí temos um problema. A maior parte do tempo ali quem jogou foi o Luciano, muito baixo. O Caleri tem a mesma altura do Luciano, inclusive, né, 1,81. E os zagueiros do Bahia tem 1,92 um deles e o outro 1,94. Então são muito altos para os jogadores do São Paulo disputar a bola na cabeça. Então os jogadores do São Paulo não conseguem ganhar essa bola na cabeça. E como o Luciano passou a maior parte do tempo, o Luciano não tem essa característica de finalização de cabeceio, né? Então fica mais difícil ainda. O Caleri já tem, porém ele estava marcado por 2 jogadores que são muito maiores do que ele, são mais de 10 centímetros maior do que ele, né? Mas ok, lá do lado esquerdo o Reinaldo, né? O Reinaldo não vai bem dessa vez. E depois entra o Wellington. O Wellington começa a ir bem, mas depois o São Paulo já começa a voltar para a antiga realidade do jogo, né? A realidade do primeiro tempo. Então acaba que não adianta muito, né? É só ali no começo do primeiro tempo. O volante, o Lisiero, ali como o único homem, né? O primeiro volante do time. O Lisiero nesse jogo também ele não tem a mesma função, mas ele não consegue desempenhar o mesmo papel do jogo contra o Inter, porque contra o Inter ele era a válvula de escape do São Paulo ali na marcação em bloco alto do Inter, na saída de bola, e ali ele já está marcado individualmente, não há falha da marcação do Bahia, então ele já é neutralizado.
Daí o Sara e o Igor Gomes. O Sara acaba sendo ali quem mais tentou até no momento. Então consegue se sair um pouco dessa má atuação coletiva do time geral, né? O Sara teve uma ou duas vezes que o São Paulo consegue um contra-ataque, mas o Sara tá sozinho lá na frente. Então fica meio difícil para ele. O Igor Gomes também não vai bem, né? Na frente o Luciano e o Rigoni, os dois não vão bem. O Rigoni também, inclusive, errando alguns fundamentos básicos que ele não vinha errando. Então é meio preocupante essa fase, né? Depois entra o Caleri, mas não há chances para o Caleri, não há chances criadas para ele. Então não tem muito como avaliar o Caleri, porque a bola não chega muito nele, né? Mas um ponto o São Paulo tinha que utilizar a bola longa por essa marcação do Bahia em bloco alto. E o Caleri não estava no jogo, então o Luciano e o Rigoni não conseguiam segurar essa bola, eles não têm essa característica. Quando o Caleri entra, o Caleri já consegue segurar uma bola dessas. Essa é a diferença entre os dois, porque o Caleri já é aquele jogador que consegue fazer o pivô e eles não, né? O Luciano e o Rigoni. Eles têm características diferentes. E outro ponto que eu posso falar aqui é sobre o Benítez, que ele entra, mas ele quase fez um gol, inclusive, um gol ia ser muito bonito, mas o Benítez prende muito a bola em alguns momentos, e o São Paulo precisava fazer mexer as peças do Bahia, e não conseguia, porque o São Paulo era muito lento, né? E o Benítez, às vezes, prendendo a bola, não ajudava o time, né? Bom, o meu primeiro ponto é ali sobre o início do jogo, que o São Paulo consegue dar uma dominada, consegue passar um tempo a mais com a bola, e o Bahia fica mais postado se defendendo. O Bahia se defende num 4-1-4-1 justamente para neutralizar a jogada entre linhas do São Paulo. Esse volante, que é o primeiro volante no caso, ele fica ali para percorrer aquele espaço e não deixar os jogadores do São Paulo receber entre linhas, que é por onde o São Paulo cria suas chances, marca seus gols, e o São Paulo vinha utilizando muito isso e o Bahia faz isso para neutralizar. Em alguns momentos até varia, por exemplo, em alguns momentos você podia ver uma linha de 5 lá atrás, ou também um 4-2-3-1, mas nesse começo de jogo foi o 4-1-4-1 que o Bahia estava utilizando mais, para fechar esse espaço entre linhas que o São Paulo gosta de utilizar e vinha produzindo muito utilizando esse espaço. Algo que vale ressaltar também é que o Bahia muitas vezes povoava o lado esquerdo para tentar impedir que o São Paulo não conseguisse criar por ali, que é o lado onde o São Paulo usa mais a profundidade dos alas, o Sara tabela mais com o Reinaldo, conseguem criar mais chances. E o Bahia dava uma povoada ali justamente para não ceder espaços para os jogadores do São Paulo. Bom, agora eu vou falar sobre o ponto primordial do jogo, que é a marcação do Bahia na saída de bola. E esse ponto faz com que o Bahia domine o jogo e faz com que o São Paulo não consiga jogar. Porque afeta todo o processo do São Paulo no jogo, né? Processo de saída, construção, criação e finalização. É tudo um processo gradativo e isso é afetado por essa marcação do Bahia. Então o São Paulo não consegue jogar e o Bahia domina o São Paulo. Bom, o Bahia, na saída de bola do São Paulo, eles sobem a marcação e marcam individualmente cada jogador ali e tira as opções de passe do Volpi assim. Por exemplo, no jogo contra o Inter, o Volpi tinha a opção de passe no Lisieiro ali por dentro, porque o Inter falhava na marcação. No segundo tempo o Inter até corrige isso, mas falhava. Então o Lisieiro era a válvula de escape e permitia com que o São Paulo conseguisse sair dali e progredir em campo. Nesse jogo não, o Guto põe um jogador ali no Lisieiro, como tem que ser, e fecha todas as opções de passe do Volpi. Então o Volpi tem que usar a bola longa. Quando ele usa a bola longa, o São Paulo tem na frente o Rigoni e o Luciano, e não o Caleri. E eles não têm essa característica de segurar a bola como tem o Caleri. Além do mais, os zagueiros do Bahia são fortes fisicamente e são altos para ganhar essa primeira bola. Então fica mais difícil ainda. E assim o São Paulo devolvia a bola para o Bahia, e o Bahia permanecia no controle do jogo, recuperando a bola sempre com essa bola longa que o São Paulo tinha que utilizar. Isso impedia com que o São Paulo progredisse, em campo e, consequentemente, não conseguisse chegar à frente. Porque, como eu já disse, passa tudo por um processo gradativo de saída, construção, criação e finalização. E isso não acontecia justamente por essa marcação do Bahia, que impedia com que o São Paulo conseguisse fazer essa saída de bola com qualidade. Depois do momento que o VAR vai revisar um lance do possível pênalti que o Miranda teria cometido no Juninho Capixaba, o Volpi consegue encontrar uma opção de passe no Igor Gomes. Provavelmente isso é causado pela falta de atenção nos jogadores do Bahia após essa parada para o VAR. E o São Paulo consegue progredir ali, não consegue finalizar a jogada, o Luciano acaba perdendo a bola lá no bico da grande área, mas o São Paulo consegue progredir, coisa que não estava conseguindo. Isso daí é uma coisa que vale a pena olhar e chamar atenção, né? Bom,
O São Paulo teve muita dificuldade para usar o lado esquerdo pelo primeiro tempo, até porque não teve muitas oportunidades, né? Como eu já disse, o jogo do São Paulo foi muito afetado por essa marcação do Bahia. Fez com que o São Paulo não conseguisse sair de trás e passasse a jogar num círculo vicioso, né? Que a bola era devolvida para o Bahia e o Bahia ficava sob o controle do jogo. Mas no começo do jogo teve as oportunidades, né? Só que o Bahia fechava muito bem ali o lado esquerdo. No começo do segundo tempo já é diferente. O São Paulo com o Wellington entra, né? O São Paulo consegue fazer as associações entre Sara e Wellington. E eles conseguem entrar ali e receber entre linhas, conseguem encontrar passes entre linhas, seja para o Rigoni, para quem seja. E o São Paulo consegue não levar perigo exatamente, porque não tem nenhuma chance clara, assim, uma chance real de gol. Mas o São Paulo consegue chegar mais próximo ao gol do Bahia, coisa que não estava conseguindo antes. Mas isso é só até os 9, 10 minutos ali, quando o Bahia tem uma chance com o Gilberto, inclusive, né, que o Miranda dá uma falhada, ele toma um corte, e daí depois o Bahia já volta ao domínio do jogo. O Bahia já volta a dominar e o Bahia chega muito pelas laterais, com os dois laterais, e cruzava muito a bola na área. E os zagueiros do São Paulo, por serem bons nessa bola aérea, o Miranda, o Arboleda, o Léo até, porém o Léo não foi tão exigido assim, era mais o Arboleda, porque era muito mais pelo lado direito que o Bahia chegava. O São Paulo conseguia afastar essa bola e não sofria com essas bolas cruzadas pelo Bahia. Bom, agora o outro ponto aqui é que o São Paulo é lento e por causa disso acaba se tornando previsível e os jogadores do Bahia conseguem ocupar os espaços que eles deveriam deixar para o São Paulo conseguir explorar se o São Paulo conseguisse tocar rápido, porque os jogadores iam ter que se movimentar, consequentemente eles iriam sair de suas posições e abrir espaço, mas como o São Paulo demorava, sempre tinha alguém que prendia muito a bola para pensar e daí realizar o toque, os jogadores do Bahia conseguiam ocupar esses espaços e não deixar esses espaços para o São Paulo chegar mais próximo ao gol. Inclusive há momentos até que o Bahia tem muitos jogadores atrás da linha da bola, né, marcando num bloco mais baixo. E aí o porquê o São Paulo tinha que tocar a bola mais rápido para movimentar essas peças do Bahia e conseguir encontrar esses espaços. Mas isso não acontecia. Mas é isso, valeu, falou e até mais.